Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Eu sou a professora Débora e a nossa aula ela é de matemática. E como de praxe, nós iniciamos a nossa aula relembrando os conteúdos que nós trabalhamos nas aulas anteriores, na aula anterior. Nós estamos trabalhando com a divisão, com situações que envolvem divisão. E nós trouxemos ali situações, problemas, e eu vou reforçar que nós temos um algoritmo da divisão e que nós temos dentro desse algoritmo 4 elementos que compõem a divisão: dividendo, divisor, quociente e resto. O dividendo, ali representado pelo número 21, é a quantidade que desejamos repartir. Esse é o dividendo. O divisor, é o número de partes na qual desejamos repartir a quantidade. Então, nós queremos dividir 21 por 4. 4 é o divisor. Quociente é o resultado obtido ao repartir. E o resto pode ser 0 ou qualquer número, o valor que sobra quando não conseguimos repartir a quantidade toda. Ali, no caso, o resto é 1. Bom, na aula anterior, falamos sobre os Jacksons, sobre a questão de 1962, quando o desenho foi lançado, de ter trazido para nós várias situações que hoje, na época, nos pareciam inviáveis ou que nunca aconteceriam e que hoje nós já temos muitas dessas questões acontecendo, como aulas online, videochamada, trabalho em casa, proteção com a máscara, a videoconsulta. E diante de todas as situações inovadoras que nós trouxemos, que o desenho aí trouxe como uma previsão do futuro, nós falamos dos avanços da tecnologia, que mudar é preciso, que precisamos estar preparados, né? Que nós já mudamos muito se nós formos analisarmos, na forma de se comunicar, de se relacionar, de produzir, de consumir e de se informar. Falamos que nós mudamos muito na questão quando nós precisamos solicitar um transporte. Veja, hoje podemos pedir um transporte via WhatsApp, por telefone, por aplicativo, né? Fazer compras ao mercado, usando aplicativos, que nós podemos usar inúmeras situações que nós jamais imaginávamos que iria acontecer. E que nós não temos noção de onde nós chegaremos com o avanço da tecnologia, mas precisamos estar preparados. Será que alguém agora, neste século, neste ano ou próximo agora, vai lançar um seriado, aí um desenho como os Jacksons, com previsão para daqui 20 anos, 30 anos, para que a gente possa ver se realmente isso que vão prever agora também vai acontecer no futuro? Seria legal, não seria? Um desenho pensando no futuro, como seria o futuro de um desenho atual hoje, imaginando o dia de hoje, o que mais poderia acontecer. Bom, gente, tivemos situações, problemas para resolver em casa, como tarefa para casa. E essas situações, problemas envolviam recursos tecnológicos aí que nós usamos neste ano de 2020 e neste século. Vou deixar um tempinho para vocês pegarem o caderno de vocês para que a gente possa estar corrigindo a atividade que foi para casa. Vamos lá? Bom, vamos ver a situação, problema que tinham para casa? Estão com os cadernos em mãos? Olha só. Mônica tem R$36 para comprar smartwatches de presente de Natal para os seus afilhados. Cada um custa R$9. Quantos conseguirá comprar? Olha só, um exemplo de um smartwatch aí. Não custa só isso, gente. O preço é fictício, tá? Olha lá. Bom, vamos para a situação problema. R$36 dividido por 9, que é o preço de cada um. 3, gente, dá para dividir por 9? Não dá, professora. 3 é menos do que 9, né? Não consigo dividir. Então, eu tenho que pegar 36 e eu divido por 9. Bom, como eu estou dividindo 36 por 9, 9 é a tabuada que eu preciso, ok? Qual número ali, 9 vezes quanto que dá 36 ou próximo de 36? Maior não pode, lembram disso? 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. Achamos a resposta. Então, 9 vezes 4 é 36. Ou seja, 36 dividido por 9 dá 4.
36 menos 36, 6 menos 6, 0, 3 menos 3, 0. Então, nós temos 36, cada um custa 36, ela tem 36 reais, cada um custa 9 reais. Então, ela vai conseguir comprar 4 com o dinheiro que ela tem. 4 afiliados serão presenteados. Vou deixar um tempinho para vocês corrigirem aí a situação problema, ok? Vamos para a segunda atividade que vocês tinham, segunda e última atividade que vocês tinham para resolver em casa. Vamos lá? Paula precisa comprar tablets para os funcionários da sua empresa. Conseguiu juntar R$ 49 e cada tablet custa R$ 7. Quantos ela conseguirá comprar? Olha aí os tablets. Vamos para a situação problema? R$ 49 dividido por 7, que é o preço de cada tablet. 4 dá para dividir por 7? Não dá. Então, eu tenho que pegar o 4 e o 9, 49. Dá para dividir por 7? Dá sim. Como eu estou dividindo por 7, a tabuada que eu vou usar é a tabuada do 7, ok? Que número ali? 7 vezes quanto é 49 ou próximo ao 49? 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 6, 42, tá perto, 7 vezes 7, 49, tá exato. Então, é 7. 7 vezes 7 é 49. 49 dividido por 7 dá 7. 49 menos 49, 9 menos 9, 0. 4 menos 4, 0. Uma divisão exata e o resultado é 7. Ela vai conseguir comprar 7 tablets. Vou deixar um tempinho para que vocês corrijam essa atividade, ok? Vamos lá? Então, vimos que com R$ 49 ela conseguirá comprar 7 tablets para os seus funcionários. Olha que legal. Gente, na aula de hoje, nós trouxemos uma temática que se chama consumismo. Por quê? Porque nós estamos falando de avanços tecnológicos, de recursos tecnológicos, né? Que temos que estar preparados para trabalhar e para mexer com esses recursos. E aí eu trouxe o tema consumismo, que está muito interligado com tudo isso, né? Qual é o impacto de tudo isso na nossa vida? O professor Juliano já trabalhou um pouquinho com vocês sobre consumismo na aula de geografia, trouxe aí a diferença entre consumo e consumismo, alguns dos impactos do consumismo no meio ambiente, e aí eu trouxe alguma coisa para complementar essa informação, né, do professor Juliano que vocês tiveram em geografia.
Vamos dar uma olhadinha lá no consumismo? Olhem só a imagem. É um rapaz que está pesquisando o preço para já estar comprando um celular novo. Ele está com um celular na mão. Bom, gente, consumismo. Consumismo é o ato que está relacionado ao consumo excessivo, ou seja, a compra de produtos ou serviços de modo exagerado. O consumismo é característico das sociedades modernas, capitalistas e da expansão da globalização. Ou seja, consumismo é tudo que você quer comprar de forma exagerada. Você muitas vezes nem analisa aquilo que você está comprando, você compra por comprar. Dá uma olhadinha nessa imagem, olha essa pessoa. Se fosse ainda presentes de Natal para a família toda, e olha que ia ter que ter muita gente na família, tudo bem, mas olha que loucura, gente, não é isso. Essa imagem traz uma pessoa consumista que saiu e que não se conteve e comprou tudo que viu pela frente. Bom, o consumismo está inserido na denominada sociedade do consumo, onde ocorre o consumo massivo e desenfreado de bens e serviços que visa, sobretudo, o lucro das empresas e o desenvolvimento econômico. Ou seja, são tantos produtos novos, tantas propagandas, uma sociedade onde para se ser feliz precisa se ter, né? Que essa é uma mensagem passada, não que seja real, nós sabemos que não é, mas que existe isso, né? Que você só é feliz se você tiver tal produto, ou se você tiver aquele tênis de marca, ou se você tiver aquela camiseta igual a do seu colega, ou se você tiver um celular de marca. Enfim, é a sociedade do consumo. Olha só, a sociedade pensando em números, em dinheiro o tempo todo mundo analisando isso e ali com um mapa do mundo dizendo que é uma sociedade no geral que pensa dessa forma. Essa postura consumista surgiu a partir da Revolução Industrial no século XVIII, de forma que os processos industriais possibilitaram o aumento da produção e, consequentemente, do consumo de produtos. Por quê? Quando o serviço ele era feito de forma artesanal, se demorava mais para produzir os produtos. A partir do momento em que nós tivemos a Revolução Industrial lá no século XVIII, onde a produção passou a ser em massa, né? Passou a ser em grande quantidade, porque as máquinas auxiliavam e se produzia muito rápido e cada vez mais, né? Com os avanços que nós temos aí, isso fez com que muitos produtos fossem lançados no mercado. E mal um produto muitas vezes acaba de ser lançado, ele já é obsoleto, ele já deixou de ser novidade, porque já tem outro que está sendo lançado com mais novidade. Um tem uma câmera tal, o outro já tem uma câmera tal, que paralisa, que faz... E assim, você nem tem tempo de respirar, você mal comprou um produto e já tem produtos sendo lançados. Nós precisamos parar para pensar e ter sempre uma postura crítica diante disso e não deixar que o consumismo nos consuma. E aí eu trouxe uma imagem da Revolução Industrial para vocês, né, quando surgiu e tudo. E tem vários vídeos e desenhos que se nós estivéssemos em sala de aula, eu mostraria para vocês, mostrando a produção, como que é a produção depois da Revolução Industrial, a produção antes e a produção depois, uma produção tecnicista, repetitiva, onde as pessoas faziam sempre o mesmo serviço, tirar peça, colocar peça, e a produção ia andando, cada um fazia uma parte até que o todo era montado, né? Então isso aconteceu de uma forma muito rápida e teve um impacto muito grande na sociedade. Bom, nós temos aí, conforme o professor Juliano já apresentou para vocês, consumo e consumismo, né, que são dois termos diferentes, que se referem a situações diferentes. São distintos, né? O primeiro, ele está associado ao consumo. O que é consumo? Está associado ao ato de consumir, necessário para todos os seres humanos. Todo mundo precisa consumir, né? Nós precisamos consumir para sobreviver. Deixa eu mostrar um exemplo. Olha esse carrinho, uma pessoa indo ao mercado de uma forma centrada e comprando as coisas que ela precisa para sobreviver. Depois eu trouxe para vocês o segundo, ele está associado a uma patologia, uma doença, na verdade, na medida em que remete ao consumo excessivo e alienado, ou seja, denota uma perturbação mental. A pessoa, ela acaba comprando sem analisar se realmente precisa daquele produto, compra por comprar e acaba fazendo isso de forma excessiva. Esse é o consumismo. Olha a diferença do carrinho de uma pessoa que vai pegando tudo que vê pela frente porque não consegue se controlar.
De tal maneira, todas as pessoas inseridas no mundo atual são consumidoras. Precisamos consumir. No entanto, os consumistas levam esse ato ao extremo, comprando deliberadamente diversas coisas das quais geralmente não necessitam. E aí eu trouxe essa imagem para vocês de uma moça dizendo assim: eu só ia comprar um botãozinho. Olha o que ela comprou, gente. Quantas caixas, quantos tecidos. Ela provavelmente deve ser costureira. E ela não se conteve, fios, linhas, fita métrica, tecidos, caixas e caixas, e ela só saiu para comprar um botãozinho. O botãozinho era o que ela precisava consumir, como uma consumidora consciente. Mas o consumismo tomou conta dela e ela trouxe tudo isso de mercadoria para casa dela. E um dos problemas que faz com que isso aconteça é a alienação. O consumismo alienado de produtos industrializados cresceu consideravelmente após a revolução que nós falamos, mudando definitivamente a relação entre o ser humano e as suas necessidades materiais. O que é alienação? É quando você não analisa a situação, quando você compra por comprar. E aí, falando em alienação, e eu quero trabalhar com vocês numa próxima aula um pouco mais sobre o que é alienação, eu vou deixar uma dica de um filme para vocês. É um filme infantil, um desenho infantil, na verdade, que ele traz aí um pouquinho sobre uma sociedade, né, que é uma sociedade alienada, mas no mundo das galinhas, que é A Fuga das Galinhas. Já ouviram falar desse desenho? Então, nesse desenho, A Fuga das Galinhas, se eu tivesse em sala de aula presencial, eu ia mostrar partes do filme, não o filme como um todo, mas partes do filme e explicar para vocês o que é alienação. E ali mostra as galinhas totalmente alienadas, sem perceber o que a realidade está acontecendo no entorno delas, e elas não conseguem analisar tudo isso porque elas são alienadas. Elas acreditam em tudo que falam, elas aceitam tudo que acontece, sem crítica, sem analisar. Então, esse filme é bem bacana, eu vou trazer um pouquinho mais, talvez até traga partes em escrito e desenhos do filme para estar trabalhando com vocês, porque nos faz refletir bastante sobre essa necessidade de ter uma postura que não seja alienada. O que eu posso falar de alienação? Na política também. Muitas pessoas, às vezes, não querem se envolver. E aí elas comentam assim: eu não tenho opinião, eu prefiro não saber de nada do que acontece. Mas dessa forma você está sendo alienado, porque você vive nesse mundo. Então você precisa se inteirar, você precisa ter o conhecimento para que você ajude a sociedade a mudar ou permanecer como está. E quando você faz de conta que isso não é interessante, porque é chato, porque você não quer saber, você acaba sendo alienado, acaba deixando com que os outros respondam por você. Você fica sem voz, né? É como tapar a sua boca e fazer com que você não participe dessa sociedade. E você vive nela, você tem o direito de opinar nela, de participar dela. E a alienação diante do consumo é isso, é não ter nenhum embasamento, é você simplesmente fazer de conta que tá tudo bem. Surgiu esse produto, eu vou comprar, eu não penso pra quê, por quê, pra que eu quero esse produto, sendo que muitas vezes eu já tenho um produto que tem a mesma função, né? Então, a gente precisa estar refletindo o tempo todo. As pessoas influenciadas pela mídia e os meios de comunicação de massa são bombardeadas com informações que visam principalmente o consumo. Essa maneira de agir sem questionar e destituída de pensamento crítico é chamada de alienação social, ou seja, tudo que traz é novidade. Parece criança, né? Às vezes assiste, eu quero isso, eu quero aquilo, eu também quero esse. Porque a mídia traz as inovações, traz, né, as propagandas, porque isso gera lucro, né? E o tempo todo estão nos bombardeando com isso. E nós precisamos analisar o que realmente é necessário. E isso não... Aí vocês vão dizer assim pra mim: professora, mas isso é com os ricos que têm bastante dinheiro pra gastar. Não é não, gente. Às vezes, o pouco que você ganha, você não consegue organizar ele financeiramente, porque você acaba comprando coisas que você não precisa. Não é mesmo? Vamos lá? O marketing das empresas e as mensagens publicitárias veiculadas nas mídias têm gerado uma população consumista e alienada, ou seja, que impossibilita os indivíduos de terem pensamentos e ações próprias, os quais são diretamente influenciados pelos modelos e padrões de vidas reproduzidos pelos meios de comunicação de massa, televisão, jornal, revista, internet, etc. Olha lá. Esse menino é um exemplo. Ele tá ali como uma marionete, sendo conduzida pela televisão,
pelo que a mídia está trazendo, não só pela televisão, pelo que a mídia está trazendo. A televisão ali vem como um exemplo, que ali não é a vontade dele, é a vontade dos outros, que dizem que é o melhor, que para ser feliz precisa disso, que você precisa daquilo, que para ser popular precisa disso. Então ali ele está sendo conduzido pela mídia. Isso trouxe diversos problemas para as sociedades modernas, por exemplo, o desenvolvimento de doenças relacionadas ao consumo, o sentimento de impotência dos consumidores, enfim, a insatisfação do homem que todavia não é suprida pelo consumo. Muitas pessoas acabam ficando doentes, se sentindo depressivas, porque não conseguem ter tudo, porque o amigo tem e ele não tem, porque fulano tem aquilo e você não conseguiu ainda atingir, e aí isso acaba trazendo uma sensação de impotência e de depressão. E hoje já é comprovado que se torna, as pessoas que acabam consumindo aquilo que não precisam e tem esse excesso de consumo, são doentes, precisam de tratamento. Dessa forma, o ser humano busca a felicidade no ter coisas, ao invés de ser. Isso nos leva a pensar nos estereótipos desenvolvidos pelas sociedades modernas. Ele identifica diversos padrões e preconceitos sobre alguma imagem. Por exemplo, quando vemos uma pessoa mal vestida, associamos a falta de dinheiro e bens, o que pode ser o contrário. E aí a gente vem dizer que até esses estereótipos que a mídia traz, por exemplo, para ser bonito tem que ter o corpo perfeito, né, ter as medidas tal, e nem todo mundo se encaixa no mesmo vidro, não é mesmo? Se a gente colocar aqui um vidro retangular, um vidro quadrado, um vidro redondo, cada um vai ter o seu formato, mas se eu colocar só vidros quadrados, nem todo mundo vai caber ali dentro, porque temos formatos diferentes, somos pessoas diferentes e não temos que nos encaixar em padrões, né? O importante é sermos felizes, não deixarmos para depositar nossa felicidade no que as pessoas pensam, né? E não deixarmos também para depositar a nossa felicidade em objetos, e sim nas coisas que nós somos, nos nossos valores. E aí eu trouxe mais uma imagem aqui de um adolescente aí assistindo televisão, e olha como ele fica louco, o pensamento dele, como a mídia influencia nessa questão do consumo, né? Ele pensando tudo que ele quer, tudo que ele precisa consumir, que ele precisa comprar para ser feliz. E aí um grande problema é a mídia em relação a isso, não estou dizendo que ela é negativa, mas em relação a isso, o consumismo infantil. Um dos recorrentes temas associado à sociedade do consumo está relacionado ao público infantil. Olha lá, a criança fica assistindo a televisão como se fossem depositados no cérebro da criança, conforme essa imagem, milhões de ideias para que ela venha, mãe, pai, né, eu quero, que isso é legal, nem sabe para que serve, às vezes uma coisinha que não tem nem graça, mas ela quer o tempo todo. Da mesma maneira, as crianças são induzidas ao consumo de determinados produtos, bens e serviços através das propagandas veiculadas na mídia. Eles já crescem querendo os produtos mais novos e fomentando a cadeia capitalista moderna. Olha só, o pai tá desesperado porque o menininho tá olhando lá e tudo que ele vê ele tá pedindo, então o pai tenta sair correndo para que ele não, né, para controlar aí esse sentimento do menininho. Olha só. Consumismo é doença, gente? Vocês acham que consumismo é doença? Existe uma síndrome, a síndrome de Diógenes. É um nome patológico atribuído às pessoas que têm tendência à acumulação compulsiva de coisas, objetos, lixos, até lixo, gente. Vocês sabem que tem pessoas que acumulam, né? São os famosos acumuladores. E olha um exemplo aqui, uma pessoa que está assistindo ali uma TV e está o tempo todo pensando no que ela vai acumular e no que ela vai consumir. Bom, geralmente são coisas desnecessárias, supérfluas, que elas acumulam durante tempos e criam algum tipo de relação sentimental. Esse indivíduo possui grande dificuldade de se desapegarem das coisas. Vocês já viram, passaram várias reportagens já aí na mídia mostrando pessoas que são acumuladores, que guardam lixos ou que guardam... gente, chega a ser horrível isso. Se não pesquisem aí acumuladores nas mídias que vocês têm disponível para vocês estarem vendo como é difícil e como aquela pessoa não enxerga que ela tá doente, que ela tá fazendo aquilo. Ela precisa realmente de ajuda. Você pensa, como que ela não vê que a casa dela tá virando um depósito de lixo? Ela não vê, ela não enxerga, né? Porque ela está doente. E olha só, aí, ó, como que tá a sociedade, como que são as pessoas hoje, né? O tempo todo nessa questão do ter. Bom, torna-se, portanto,
Torna-se, portanto, um grande círculo vicioso entre o consumidor e os bens de consumo, em que os objetos suprem diversas necessidades emocionais, sociais, econômicas, momentâneas dos seres que sofrem com esses distúrbios. Poxa vida, eu trouxe para vocês aqui uma charge, eu quero ler com vocês, e ela diz o seguinte, o livro fala, me leva, me compra. Aí o abajur diz, é isso aí, não irá se arrepender. Depois vem o tênis, nós te amamos, cara. Depois vem o vaso, confia em mim, fez um ótimo negócio. E daí aparece o rapaz no divã do psiquiatra aí, né? Do médico que está atendendo ele e diz assim, é uma maldição que me assola desde que recebi um cartão de crédito. Então uma pessoa consumista, como esse desenho que eu trouxe para vocês, essa ilustração, é alguém que tem ali e que não consegue não comprar. Quando vê, ele pensa que até os objetos falam com ele, me leva, me compra, te amo, cara, né? Você precisa de mim. E ele acaba ficando com aquilo na cabeça e ele precisa consumir. Então eu trouxe essa charge aí pra gente analisar. Bom, além disso, gente, o consumo excessivo, como o próprio professor Juliano comentou com vocês, ele traz aí impactos no meio ambiente. As relações de consumo nas sociedades modernas têm chamado a atenção para os problemas ambientais que vem gerando no planeta. E por quê? Por que esse consumo excessivo traz problema para o nosso meio ambiente, para o nosso planeta? Já pararam para pensar nisso? O que uma coisa interfere na outra? Mas ela interfere, olha só. O consumo excessivo leva ao acúmulo de objetos e ao excesso de lixo. Isso ocorre porque os processos de consumismo estimulam cada vez mais os consumidores a consumirem novamente. Ou seja, você acabou de comprar alguma coisa e você já está precisando comprar de novo. E aí você vai ficando com os velhos. Olha um exemplo aqui também de uma outra charge. Chegou o novo celular da moda, propaganda da televisão. E aí o cara, olha a pilha de celular atrás, olha o impacto no meio ambiente. Legal, vou comprar. Preciso de um novo celular. Olha quantas vezes ele já trocou de celular. Então traz um impacto. Esse acúmulo de produtos, né, de bens que você acaba adquirindo, vai trazendo esse impacto na sociedade. Vai fazendo que o nosso meio ambiente seja prejudicado pela quantidade de lixo excessiva que vai se criando. As relações de consumo nas sociedades modernas têm chamado a atenção para os problemas ambientais que vem gerando no planeta. Dá só uma olhada. Meu filho, um dia tudo isto será seu. Olha só, quantidade de lixo. É isso que nós queremos para os nossos filhos? Que eles herdem os nossos lixos? Não, né, gente? Nem para os netos, nem para os bisnetos. Não queremos isso para a nossa sociedade. O consumo excessivo, ele leva ao acúmulo de objetos e ao excesso de lixo. Isso ocorre porque os processos de consumismo estimulam cada vez mais os consumidores a consumirem novamente. E aí eu trouxe essa última imagem para analisar. A mulher, de tanto que consumiu e se produziu lixo, vamos ter que mudar, né? Vamos ter que mudar, ela fala para o marido. E aí o marido fala sim, os nossos hábitos. E é isso, né, gente? É essa reflexão que nós precisamos. Nós vamos ter que mudar? Precisamos mudar? Ela pergunta para o marido. Porque ela está querendo mudar de casa. Ela acha que a casa é que não está mais comportando tudo que ela tem. Não. O marido diz que o que precisa ser mudado? Os hábitos. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Precisamos ajudar com que as pessoas se conscientizem diante de tudo isso. E por isso vocês têm essa informação, para que vocês ajudem os colegas com isso. Bom, trouxemos esse tema para a aula de hoje. E aí, diante disso, nós vamos analisar algumas situações, problemas, envolvendo a divisão, a matemática, diante desse contexto de consumismo e consumo. Vamos lá? Bárbara, ela é compulsiva, compra além do que necessita. Foi a uma distribuidora de sapatos, gente, um outlet lá de sapatos, e comprou uma caixa com 72 pares. Dentro da caixa possuem cartelas com 6 pares iguais. Então, 6 pretos, 6 vermelhos, 6, né? Quantas cartelas cabem na caixa? Bom, a Bárbara comprou sapatos, olha só. Aí tem uma caixa que tem várias caixinhas dentro, que a gente chama de cartelas,
com 6 pares iguais. Olha a caixa com 72. Como que a gente vai trabalhar essa situação problema? 72 divididos em 6 caixinhas menores dentro da caixa grande. Quantos sapatos nós vamos ter? Vamos lá? Quantas cartelas nós vamos ter, né? 7 dá para dividir por 6? Dá sim, 7 dá para dividir por 6. A tabuada de quem a gente vai usar? Do divisor, que é o 6. Que número 6 vezes quanto é próximo de 7? 6 vezes 1 é 6, tá próximo, professora? 6 vezes 2 é 12, passou. Então, é o 6 vezes 1. 6, então 7 dividido por 6 é 1. 6 vezes 1 é 7. É 6. Ai, meu Deus, desculpem, é 6. 7 menos 6 é 1. Bom, agora tem o 2, ainda não usamos o 2, então abaixamos o número 2. E agora, 12 dá para dividir por 6? Dá sim. Vamos ver lá na tabela, na tabuada, que número 6 vezes quanto é 12 ou próximo de 12. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Então, achamos 6 vezes 2 é 12. Então, 12 dividido por 6 é 2. Dá 2 para cada um. 12 dividido por 6. Porque 6 vezes 2 é 12. 12 menos 12. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Então, tem dentro da caixa 12 cartelas. Cada cartela tem 6 sapatos. 12 cartelas com cores diferentes. São 72 no total, 72 sapatos no total, mas tem 12 caixinhas menores, uma caixinha de sapato preto, uma de vermelho, uma de branco, uma de azul, e dentro dessa caixinha tem 6 sapatos cada um, ok? Bom, gente, agora eu vou trazer para vocês uma outra situação, problema, envolvendo aí a questão do consumismo. Jennifer estava na dúvida se compraria uma camiseta de marca, que custa R$50, ou se compraria uma camiseta do mesmo modelo por R$5, gente. Sua amiga Pamela convenceu Jennifer a comprar a mais barata, mostrando quanto economizaria e quantas camisetas poderia comprar com o valor gasto. Vamos ajudar a resolver isso com a situação problema? Olha as camisetas aí. Com a marca, com a etiqueta, custava R$50. Sem aquela etiqueta de marca, custava 5, mas a mesma camiseta. Bom, então nós temos ali 50, que são R$50. E aí nós vamos dividir por 5, que é o valor da camiseta mais barata para a gente saber quanto vai dar. Bom, 5 dá para dividir por 5? Dá sim. Qual é a tabuada que a gente vai usar? Do divisor do 5. Qual número vezes ali dá 5? 5 vezes 1, 5. Então, 5 vezes 1 é 5. 5 dividido por 5 é 1. 5 menos 5 é 0, gente. E aí tem o 0 lá de baixo, que deu algum probleminha, já estava aí. Então, esse 0 desceu. Agora, 0 dá para dividir por 5? Não dá. Como eu abaixei o 0, eu preciso colocar o 0 lá do ladinho, ok? Se ele fosse só o resultado da subtração, eu não precisava colocar do lado. Mas como ele é continuidade do número 50, eu preciso pôr do lado ali, ok? Então, 10, gente, ela consegue comprar 10 camisetas por R$5. Olha que legal, 10 camisetas. Ela ia comprar uma só. Veja a diferença que dá. Bom, agora nós vamos para a tarefa para casa. Vou pedir para vocês buscarem o caderno e lembro de colocar a data, gente. Lembrem de colocar a data da aula de hoje, ok? Bom, vamos para a primeira situação problema aí, envolvendo divisão e consumismo. Vamos lá? Carlinhos pediu para sua mãe um jogo de boliche que custa R$16. Um planador de avião de espuma que custa R$8. E uma fábrica de fazer slime
que custa R$ 32. Slime é tipo uma geleca, uma massinha lá. Quanto a mãe de Carlinhos irá gastar se comprar os 3 brinquedos que seu filho pediu? É divisão? É multiplicação? É soma, adição ou subtração? Vou deixar um tempinho para vocês copiarem o problema, ok? Segunda situação, problema para casa. Vamos lá. Ainda com a mãe do Carlinhos. A mãe de Carlinhos, Dona Fátima, possui R$ 230. Quanto irá sobrar de troco se ela comprar os 3 brinquedos? Primeiro vocês vão fazer a conta para saber quanto ela vai gastar com os 3 brinquedos. Agora vocês vão pegar o valor que ela tem e diminuir, já contei, do valor que ela gastou para saber quanto vai sobrar de troco. Segunda situação, problema. Vamos lá?
Pronto, vimos quanto gastará nos 3 brinquedos, né? Vocês vão fazer a conta, depois vão ver quanto ela tem de dinheiro e diminuir do valor que ela vai gastar nos brinquedos para saber quanto sobra. E aí, assim, ó, como troco, a dona Fátima irá ajudar seus outros 2 filhos casados, repartindo metade para cada um. Quanto cada um receberá? Então, com o troco, o resultado que vocês fizeram da outra conta, vocês têm que dividir pela metade para saber quanto cada filho casado vai receber de ajuda da mãe. Mais um tempinho para copiar a situação problema. Pronto, copiaram as 3 situações problemas para casa, vendo que não é só de divisão, nós temos aí adição, subtração e divisão para que vocês possam estar fazendo em casa. Bom, gente, agora eu trouxe uma mensagem ali também voltada para a questão do consumismo. Possua menos, mas desperdice menos, que é igual a viva melhor. Então, possuir menos, desperdiçar menos, você vai viver melhor. Por quê? Porque o planeta Terra com certeza agradece e o futuro também agradece. A gente diz que isso nem o futuro poderia prever, mas nós podemos ajudar nisso, fazendo com que tenhamos atitudes sustentáveis, né? Pensando no nosso planeta. Gente, muito obrigada pelo carinho e até a nossa próxima aula.